Ontem, ou anteontem, eu sei que eu vi ontem, o Primo Rico fez um post aí que viralizou, porque ele disse o seguinte, olha, não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho. E aí a repercussão tem sido enorme, e a gente vai ver aqui o que o nosso amigo do ICL Notícias fala a respeito, e a gente vai se embora. Aí o cara faz um post ontem que a galera me manda, que é o seguinte: não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Eu já respondo, antes de ver o próximo, eu já responderia de cara o seguinte: irmão, se tem uma coisa que não resiste a 14 horas de trabalho, é você. Se tem uma coisa que não resiste a 14 horas de trabalho, é você. E nisso eu concordo. Eu falei isso lá na live do Meteoro e vou repetir, gente. O que todo cara rico no Brasil tem medo de fato é de trabalhar, mano. Tá? Então eles vão sumir no mundo pra falar que trabalham muito. Mas não. Cara, nem de longe esses caras bem-sucedidos trabalham quanto o brasileiro chão de fábrica trabalha. A quantidade de horas, a dificuldade que tem de pegar um transporte público. Então falar um absurdo desse é um absurdo pra início de conversa, mas é uma sinalização. Sabe por quê, gente? Porque entenda uma coisa. O Primo Rico não vende curso de R$100, tá? Entenda isso. Essas caradas do Primo Rico é parada de R$3.000, de R$4.000. Então ele sabe que o trabalhador aí não tem condição de comprar isso. Então quando ele fala esse tipo de palavra aí, esse tipo de mensagem, ele não tá falando para trabalhador. Ele tá falando para essa classe patronal que pensa esse tipo de coisa. Porque venhamos e convenhamos. Você sabe muito bem que a maioria dos patrões pensa exatamente assim, tá? Eles acham que eles estão onde estão porque eles trabalharam mais que todo mundo, tá? Então quando o Primo Rico fala desse jeito, ele tá fazendo um aceno para essa classe, para que essa classe vá comprar os produtos Primo Rico. Que eu falo aqui desses cursos de 3, 4 mil reais, mas vai para além disso, sabe? É mentoria, sabe? É grupo fechado, onde se paga 20, 30, 50 pau para fazer parte disso. É aí que o Primo Rico tá. Então, não se engane, isso aqui é estratégia. Não é pobreza. Porque você não tem ideia. Ah, mas se ele soubesse o quanto eu trabalho, eu virei à noite aqui fazendo os meus textos. A gente tá falando, irmão. A gente tá falando de trabalho que fica grudado na pele, que fica enrugado no rosto, que tira ano de vida, que tira a saúde, que tira o tempo do lado dos filhos. A gente está falando de trabalho que machuca, que é o trabalho que você não vê. Exato. Isso aqui é leviano. Isso aqui deveria ser um crime. Quem fala uma coisa dessa é de uma insensibilidade ímpar. É de uma maldade, de uma perversidade. É dissociado, alienado. Ou somente um crápula. Eu estou dando a chance de ser um alienado, de ser um ignorante. Irmão, o povo brasileiro não deveria trabalhar, primeiro porque é criminoso você falar isso, porque a lei não permite. Existem motivos para a lei não permitir isso. Um deles é o que trazem os artigos 5 e 6 da nossa Constituição. As pessoas têm direito à saúde, têm direito a lazer, têm direito à cultura. E ó, é isso que essa galera tenta tirar do trabalhador todo santo dia. Eles querem tirar do trabalhador o direito a isso, a descanso, a lazer, a cultura. Porque aí é muito mais fácil pregar esse texto aí que ele fala, de que, olha, o trabalhador brasileiro... Ontem aquele fato triste em que o Carlos Alberto de Nóbrega fala que o Brasil tem um presidente que não tem educação e é por isso que tá do jeito que tá. Isso é justificado exatamente por esse tipo de pensamento. Por quê? Porque eles nunca quiseram que o trabalhador tivesse tempo para outra coisa que não apenas trabalhar. Nunca quiseram, cara. Nunca. Tá? Porque eles sabem que o trabalhador que está descansado, que ganha um salário digno, não se sujeita às cargas de trabalho por muito tempo, essas cargas de trabalho que eles desejam por muito tempo. Tá? Então, é por isso que se fala isso. Porque o desejo desses caras é que a gente, né, trabalhador, seja cada vez mais reduzido a isso, a massa, sabe? Nessa ideologia, porque isso sim é ideologia liberal, de que, se você se esforçar, você vai ter sucesso. Não vai, irmão. Não vai.
Porque quem, entre aspas, tá no topo da cadeia, né, contratando e descontratando, pensa assim, ó, não, eu quero o trabalhador para trabalhar para mim 14 horas por dia, tá? 14 horas por dia. Eu vi um post do Startup da Real, muito massa, onde ele fala isso. Ele falou assim, vocês já perceberam por que tá um movimento nos últimos dias de um monte de empresa e site de notícias falando sobre o fim do home office? Vocês viram essa pressão que estão batendo que o home office acabou, que o negócio é voltar para as empresas, e aí com a desculpinha de que quando você volta para a empresa é muito mais fácil de lidar com as ideias da empresa do que do home office. E ele deu uma ideia, né? Ele deu uma resposta sobre isso que eu achei sensacional. Ele falou assim: você sabe por que eles odeiam o home office? Porque no home office tudo fica documentado. O seu patrão não pode pedir para você fazer aquela horazinha extra sem cobrar nada. Por quê? Porque o único jeito dele falar com você é se ele te mandar um zap. E o zap, você tira print, fica documentado. Então eles não querem isso. Agora, quando você tá lá no ambiente da empresa, aí não, aí ó, pô, vamos fazer uma horazinha extra hoje e não vamos pagar nada. Ó, porque você tem que dar o sangue pela empresa, né? E isso fica entre as pessoas, né? Fica entre eles. Fora o lance do próprio mercado imobiliário, né? Porque se a empresa está de home office, aquele escritório não está sendo mais usado, né? O preço do aluguel deveria despencar. Deveria, mas cai? Não cai. Então, assim, gente, eu digo e repito, se você é trabalhador, se você precisa vender o seu tempo, a sua hora para ganhar dinheiro, você é trabalhador. Existe uma guerra de classes, cara. E quando eu digo guerra, é no sentido de... A palavra não seria nem guerra, né? Seria eu até esqueci a palavra, uma divergência, tá? Por quê? Porque, infelizmente, tá? O seu patrão quer coisas que vão, muitas vezes, contra a sua saúde, tá? Ele quer que você trabalhe cada vez mais. E você, obviamente, não quer trabalhar cada vez mais. Porque você já entendeu que isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, existe aí um antagonismo entre as classes, isso é inegável, tá? Só que não é uma luta com paridade de armas. Eles têm vantagens históricas gigantescas em relação à classe trabalhadora. E aí, toda vez que o trabalhador se organiza para tentar um benefíciozinho, é esse chororô. E aí vem todo esse efeito rebote que, ó, não, mas o legal é trabalhar 14 horas. Ele não trabalha 14 horas, gente. Não se engane, Primo Rico não trabalha tudo isso. Esses caras que falam isso, eles mentem pra você, tá? Porque o que eles fazem? Eles somem das suas vistas e depois ficam dizendo assim, ó, estou trabalhando. Não tá, gente. Não tá. E ainda assim, ele tem uma recompensa muito maior, tá? Que é o lucro, que ele pode lucrar o quanto ele quiser. E aí ele tira férias que você nem vê, ele passa o dia trabalhando 1 ou 2 horas por dia que você não vê, você não sabe, tá? Enquanto você tá lá ralando para ganhar o salário mínimo. Não é igual, tá? Não é igual. E enquanto você se deixar os seus ouvidos serem contaminados por essa filosofia, você vai se ferrar, porque você tá vendo? Eles ficam te falando, olha, se você se esforçar num futuro, talvez você seja como eu. Num futuro hipotético pra caralho. Só que a realidade é que você é como nós aqui, trabalhador. E olha o que ele pensa de trabalhador. Tem que trabalhar 14 horas por dia. Ninguém que trabalha 14 horas por dia tem direito à vida. Então, isso já é uma estupidez, uma imbecilidade falar, porque a lei não permite. Mas o problema é que as pessoas no Brasil trabalham as 14 horas por dia. E trabalham arriscando a vida. E quando um ignorante desse fala uma coisa dessa, a turminha, né? A elite do atraso, como diria nosso amigo Gessé, embarca nessa onda e fala, tá vendo? No Brasil, quem é pobre, a culpa é dele. A culpa não é do sistema. A culpa não é de quem ganha 15% ao ano de renda no dinheiro sem fazer nada. Sem fazer nada. Tomando uma cervejinha, vendo televisão, no país onde o rentismo é o maior do planeta. A culpa não é dos super latifundiários, que boa parte deles roubaram essas terras, grilaram essas terras, usaram trabalho escravo antes e hoje quase escravo. Cara, aqui na minha cidade, há uns anos atrás, eu vi um cara que ele foi autuado pela Justiça do Trabalho por suspeita de trabalho análogo à escravidão. Esse cara era um famoso latifundiário da cidade, era um famoso fazendeiro, todo mundo puxava o saco do cara. E aí quando foram entrevistar ele, falando assim, pô, encontraram um trabalhador trabalhando lá pra ele, os caras sem carteira assinada, falam, pô, e aí,
parada é essa? Aí o papo dele foi, o cara chega na minha fazenda pedindo trabalho, eu dou. Uhum. Pagando um salário de merda, né? Muitas vezes pagando só a comida, né? E a estadia do cara trabalhar, sem carteira assinada, com esse papinho de bondade. O cara é rico pra caralho, fazendeiro. Então, assim, esses caras, eles acham que eles estão muito acima mesmo, tá? E tá tudo bem. A culpa não é daqueles que desmatam estados inteiros sem serem punidos para poder ganhar dinheiro em cima do nosso maior patrimônio. A culpa não é de nada disso. A culpa é do pobre que não está trabalhando o suficiente. Ou, como dizem outros, que não poupa. Exatamente. É o pior, é o papo de não poupa. Só que o que eles não te falam, irmão, é que vai lá você poupar. Você ganha um salário mínimo, vai lá poupar. Tá? Veja se você consegue. Você consegue. Se você passar fome, você consegue. Se você não pagar o aluguel, e aí você vai pra rua, você consegue. Então é muito fácil falar, tá? Muito fácil falar. Atenção você que tá afim de aprender um pouco mais sobre ferramentas de inteligência artificial e também tá afim de aprender sobre produção de conteúdo. Você agora tem a chance de participar da minha área de membros chamada Além do Óbvio. No Além do Óbvio, você vai aprender a usar algumas das ferramentas de inteligência artificial mais descoladas e novas do momento. E obviamente que você também vai ter a chance de aprender comigo produção de conteúdo. Então, se você quer encurtar caminho, assine o Além do Óbvio, custa apenas R$20 por mês e eu serei seu professor